Brasileira para os últimos amistosos antes das eliminatórias para a Copa. O Edson Viana acompanhou tudo e conta pra gente. Olá, muito boa tarde. A quinta e última convocação do técnico Tite em 2019 não teve jogadores que atuam no futebol brasileiro. Como ele já tinha feito na reta final da temporada de 2018, não desfalcou times que vão disputar títulos, como o Flamengo, finalista da Libertadores, apesar de ter admitido que gostaria de ter chamado o Gerson e ter elogiado bastante também o Everton Ribeiro. Quem também ficou de fora foi o Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. 4 jogadores foram chamados pela primeira vez. São eles o goleiro Daniel Fusato, da Roma, o lateral direito Emerson, do Real Betis, o meio-campo Douglas Luiz, do Aston Villa e o atacante Rodrigo, do Real Madrid. Vamos então à lista completa. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Daniel Fusato, da Roma, Ederson, do Manchester City. Laterais direitos: Danilo, da Juventus, e Emerson, do Real Betis. Laterais esquerdos: Alexandro, da Juventus, e Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid, Felipe, do Atlético de Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain e Thiago Silva, também do Paris Saint-Germain. Para o meio-campo, Arthur, do Barcelona, Casimiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Lucas Paquetá, do Milan, Douglas Luiz, do Aston Villa e Felipe Coutinho, do Bayern de Munique. Os atacantes: David Neres, do Ajax, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Richarlison, do Everton, Rodrigo, do Real Madrid e o William, do Chelsea, que está de volta pela primeira vez depois da Copa América. O Tite admitiu que não está satisfeito nem com o desempenho, nem com os resultados que a seleção vem tendo recentemente. Depois do título da Copa América, o time teve 4 jogos com 3 empates e a derrota para o Peru. Desempenho, eu não fiquei contente com o desempenho nem com o resultado. O time do Tite vai jogar no próximo dia 15 de novembro em Riad, na Arábia Saudita, contra a Argentina, e no dia 19 enfrenta a Coreia do Sul em Abu Dhabi. Essas foram as notícias da seleção. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu, Edson. Logo depois do Tite, o André Jardine convocou a seleção Sub-23, que se prepara para disputar o pré-olímpico em janeiro. Foram chamados 11 jogadores que atuam no Brasil. Eles vão desfalcar os clubes em uma rodada do Brasileirão. A lista completa no Globoesporte.com. E também teve a convocação da seleção feminina, com a Marta e sem a Cristiane. 3 meses no cargo, invicta a 4 jogos, com direito a uma vitória inédita em amistoso contra a Inglaterra, semifinalista do último Mundial. O estilo de Pia Sundhage tem se mostrado eficiente na seleção brasileira. Imagina vencer a Inglaterra na frente de 30 mil pessoas e depois ir para a Polônia ganhar de novo. Temos coisas a melhorar, mas o sentimento é de que estamos no caminho certo. O próximo compromisso de Pia com a seleção será o Torneio Internacional da China, que terá, além do Brasil, a anfitriã, o Canadá e a Nova Zelândia. O Brasil estreia dia 7 de novembro contra as canadenses. A convocação para o torneio teve a volta de nomes importantes, como a meio-campo Andressinha, que joga nos Estados Unidos, e a zagueira Tayla, do Benfica de Portugal. As duas estiveram na Copa do Mundo da França. A zagueira Rafaele, que teve o joelho esquerdo operado e ficou fora do Mundial, também foi chamada por Pia pela primeira vez. A Rafaele é a canhota. Nesta convocação são 6, incluindo a rainha Marta. Nunca vi tantas canhotas e acho que isso pode vir a ser uma vantagem mais pra frente. Uma canhotinha que ficou fora, mais uma vez, foi a atacante Cristiane. É que ela voltou a jogar há pouco tempo depois de uma lesão na coxa esquerda. Mas está nos planos da comissão técnica para a próxima convocação em dezembro, para mais um amistoso, ainda sem adversário definido. Com a agenda cheia, Pia faz testes e conhece as peças que tem para montar a seleção, de olho no objetivo principal: uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E a seleção brasileira Sub-17 está em Brasília para a estreia no Mundial, que começa amanhã. E quem está lá também é o Klaus Barbosa. Boa tarde, Klaus. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Pois é, amanhã tem a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17 e a estreia vai ser com casa cheia. Não tem mais ingressos à venda. 14.710 ingressos vendidos, esgotado. Não tem mais... Vou pedir, aliás, para o nosso cinegrafista, o Carlos 30, dar uma geral aqui no estádio para mostrar como está essa preparação. O estádio já está todo adesivado, com as cores, com os símbolos da FIFA, da Copa do Mundo.
que vai ter aí o Brasil jogando amanhã às 5 da tarde contra o Canadá nessa primeira partida. Ontem, no treino da seleção, a gente reparou que quem deve substituir o Renier naquela função de armador do time é o João Peglow, do Internacional, que vai jogar um pouquinho mais recuado que de costume. E o Thales Magno, né, jogador do Vasco, um dos principais jogadores dessa seleção, é a principal esperança da seleção nessa Copa do Mundo Sub-17. Daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, a seleção vai fazer o reconhecimento de gramado aqui no estádio Bezerrão e faz o último treino antes da estreia amanhã. Volto com você, Eric. Abraço. Valeu, Klaus. Um abraço. Boa que o Brasil possa conquistar esse título. E domingo tem Botafogo e Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão e tem episódio novo do podcast do Botafogo. O papo é sobre o time ideal do Alberto Valentim, já projetando esse jogo contra o Grêmio. Entra lá, globoesporte.com/podcasts. O Vasco enfrenta o Ceará amanhã no Castelão e a delegação vascaína já está em Fortaleza para essa partida. Jogo importante para o Vasco tentar reforçar o bom momento, invicto a 4 jogos e vindo de 3 vitórias seguidas. Domingo, o Esporte Espetacular vai te levar para o gramado do Maracanã para reviver de pertinho as emoções da classificação do Flamengo à final da Libertadores. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Filmamos o jogo com câmeras especiais na beira do campo. Registramos os grandes momentos, as batalhas, a vibração dos jogadores, a decepção e a festa na torcida. É domingo, depois do Alto. Tem cada imagem. E olha só, já um papo com o Felipe Luiz curtindo a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Talvez o momento mais especial da minha carreira, Estádio cheio, o que eu vivi durante a semana, essa tensão, torcedores falando na rua, a nível local, o que o Flamengo representa aqui no Brasil é uma coisa absurda, eu nunca tinha noção de que fosse dessa dimensão. Nesse fim de semana tem o GP do México de Fórmula 1, prova vencida no ano passado pelo holandês Max Verstappen. Você vai poder acompanhar a corrida no domingo no Sport TV 2 às 3 da tarde. Ou então pode ver os melhores momentos aqui na Globo depois do Domingo Maior. E a gente vai ao vivo lá para o México para conversar com o Guilherme Pereira. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem por aí, cara? Fala, Eric, tudo bem? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, Eric, nesse momento eu tô no meio de uma das arquibancadas mais legais de toda a temporada da Fórmula 1. Dá só uma olhada, Circuito Hermanos Rodrigues, cidade do México. Essas arquibancadas faziam parte de um estádio de beisebol que não existe mais. Hoje a pista passa por onde ficava o campo. Momento histórico para a Fórmula 1 aqui no México, porque Lewis Hamilton pode conquistar o 6º título mundial e ficar a apenas de alcançar Michael Schumacher, que é o recordista da categoria. Para que esse título venha aqui no México, ele precisa abrir 14 pontos de vantagem para o companheiro dele de equipe, Valtteri Bottas. Nesse momento, reta final do primeiro treino livre e quem está na liderança é justamente ele, Lewis Hamilton. Tá certo, Eric? Vamos falando. Um abração para você. Valeu, Gui. Tá sempre bem colocado, Guilherme Pereira. E olha só, domingo o Flamengo, líder do Brasileirão, recebe o CSA no Maracanã. O Kiko Menezes bateu um papo com o Felipe Luiz, que ainda está curtindo a classificação para a final da Libertadores. Você, na maioria das vezes, vai encontrar esse jogador com um semblante sério, fechado quase num estado permanente de concentração. Mas isso não quer dizer que o lateral Felipe Luiz não esteja vivendo um dos momentos mais felizes da sua carreira. Pelo contrário, a classificação do Flamengo para a final da Libertadores trouxe a esse craque de fama internacional um sentimento que estava guardado no Brasil, mas que ele não havia sentido ainda. Talvez o momento mais especial da minha carreira, Estádio cheio, o que eu vivi durante a semana, essa tensão, torcedores falando na rua, eu sendo flamenguista desde pequeno, jogando aqui, depois de tanto tempo o Flamengo sem chegar nessa final da Libertadores. E olha que eu vi muitas coisas, tive a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, tive a oportunidade de jogar finais da Champions, mas a nível local, o que o Flamengo representa aqui no Brasil é uma coisa absurda, eu nunca tinha noção de que fosse dessa dimensão. O Flamengo e Grêmio, que já entrou para a história do clube, teve 2 tempos distintos. O primeiro, disputadíssimo,
O mais importante de tudo é a nossa solidez. Nós sabíamos que eles iam ter que se abrir em qualquer momento, porque o empate sem gols era nosso, né? Mas talvez o primeiro tempo tenha sido difícil pro torcedor. Pra gente no campo, pelo menos eu estava sentindo o jogo bem controlado. E tudo poderia ter sido diferente se o Maicon tivesse feito esse gol. Mas ele não conseguiu. E graças ao Felipe... Uma coisa que também aprendi muito na Europa, né? O lateral, ele não pode ir no gol fechar o gol, ele tem que ir fechar o espaço, a jogada, né? Foi importantíssimo, porque sem nenhuma dúvida que se o Grêmio fizesse aquele gol ia ser um outro jogo. Então, veio o segundo tempo. A mensagem era, vamos matar o jogo, vamos fazer mais gols. E foi o que a gente fez desde o começo. Começou o segundo tempo, nós já fomos pra cima. Que golaço do Gabigol, amigo! E a partir daí não paramos em nenhum momento, porque queríamos também cada vez estar mais seguro de estar nessa final aí. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Um lateral, dependendo da posição que ocupa no campo, é aquele que joga mais perto dos gritos do treinador. Mas no caso do Flamengo, tá todo mundo muito próximo ao técnico Jorge Jesus. A gente vê que todo jogador que está no elenco comprou a ideia dele, né? A gente vê que o que ele está passando pra gente está funcionando no campo. E isso aí, quando todo mundo rema na mesma direção, a chance de dar certo é grande. Tem um jogador que você acha que merece destaque, assim, nesse momento agora? Poxa, eu sou fã do Gerson, né? Todo mundo acha que tá ali. O cara, ele é um monstro jogando no meio. O que ele faz? Ele marca, ele corre, ele joga, ele tem muita personalidade. E como ele também joga muito do meu lado, eu sinto a ajuda que ele me dá. Ele é um cara que talvez mais me surpreendeu. Eu não sabia que ele era tão bom jogador, né? Mas agora, pausa na Libertadores. O Flamengo volta a disputar o Brasileirão no próximo domingo no Maracanã, contra o CSA. Vamos tentar ganhar todos os jogos que venham pela frente e isso vai dar a melhor condição possível para chegar na final da Libertadores. Eu sou fã de time que está acostumado a ganhar e hoje a gente está acostumado a ganhar, então isso é importantíssimo. Valeu, galera. A gente fica por aqui. O Globo Esporte acabou. Grande fim de semana para todo mundo. Boa tarde.